Olá, Shalom, como você está? Igreja saudável é o tema que eu estou compartilhando contigo nesse vídeo. Já compartilhei no primeiro vídeo, você pode, aqui em cima tem o card, você pode ali acessar. Se você não assistiu o primeiro vídeo, está começando a assistir essa mensagem, Igreja Saudável, a partir desse segundo vídeo. Você pode acessar e assistir o primeiro vídeo. Deus te chamou, Jesus te chamou para ser parte de uma igreja saudável. Como está a sua saúde espiritual? Você já é salvo? Ou você ainda se encontra perdido? Se você já é salvo, em que nível você está vivendo de cura, de restauração na sua vida? E se Deus já levantou você num nível de saúde espiritual para que você possa se relacionar com as pessoas e não ser afetado pelas doenças, pelas enfermidades espirituais, emocionais e físicas que elas estão vivendo, mas você já é um instrumento de cura para Deus. Portanto, Igreja Saudável é a mensagem que eu tenho para você, nesse momento, nessa hora da sua vida, nesse tempo da sua vida. E fique comigo e você será grandemente impactado pelo poder de Deus através dessa mensagem. Igreja Saudável 2, essa é a mensagem que eu tenho compartilhado já no primeiro vídeo, e nesse segundo eu quero continuar e concluir essa mensagem. Igreja Saudável, Cristo está preocupado com a sua igreja. E o texto inicial de Efésios 5, versículo 25, diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo, ou seja, no mesmo modelo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus, é corrigir-nos as nossas falhas, curando-nos e aperfeiçoando. Muitas das coisas que nós passamos no passado nos feriu, nos frustrou e também nos entortou, nos tirou fora do propósito de Deus, do destino de Deus. Nos fez andar mancos, nos fez andar muitas vezes sem visão, e caminhamos por muitos caminhos. Mas agora, se você já é salvo, ou se você precisa ser salvo, Deus quer salvar a sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, e Ele perdoará os seus pecados, purificará você, libertará você, e você caminhará num novo caminho, num novo propósito de vida. Mas se você já é salvo, Deus tem colocado você no corpo dele, no corpo de Cristo, na verdade, na igreja do Deus vivo, para você fazer parte de uma igreja saudável. É uma igreja que anda pela perspectiva da fé, não anda pelas suas circunstâncias. Nós caminhamos no poder de Deus, como eu disse no primeiro vídeo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, já 4 dias morto, ele já cheirava mal, mas ele disse: vamos acordá-lo. Por quê? Essa é a perspectiva de Deus. Nós temos que entrar na mente de Cristo. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso ao entendimento de Cristo. E nós precisamos pensar com Cristo, ter os pensamentos dele na nossa mente. Então olhamos para a realidade da nossa vida e nós cremos no poder de Deus para transformar essa realidade, para nos curar, nos transformar, para nos libertar e nós ser parte da igreja saudável. Por isso que ele está dizendo aqui que o amor de Cristo fez com que ele se entregasse pela igreja, se entregou por mim e por você, para nos salvar, para nos santificar, para nos purificar, para nós ser parte de uma igreja gloriosa. Mas quando falamos da igreja de Cristo, nós não falamos de uma denominação, não falamos de um templo onde congregamos, de um prédio, mas nós falamos de pessoas que são salvas, restauradas, redimidas, e que são cheias do poder de Deus, que estão sendo curadas. E essas pessoas, elas não vivem na congregação, elas vão à congregação para cultuar a Deus e congregar na congregação dos santos, dos justos, mas elas vivem o seu dia a dia, nas suas famílias, trabalho,
na escola, na faculdade. Elas vivem no dia a dia se relacionando nos mais diversos ângulos da sociedade. E é ali onde essa igreja atua, onde ela cumpre a sua missão. E ali é onde ela precisa ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. E é isso que Cristo na cruz proveu para nós. Por isso Paulo diz em Romanos 8, versículo 31 em diante, a mensagem, a síntese dessa mensagem é que nós somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a fome, nem a guerra, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem homens, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso ele conclui dizendo, nós somos, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então ele mostra uma igreja saudável, uma igreja cheia da vida de Cristo, do vigor de Cristo. Então, essa igreja, ela começa a partir do lar. Por isso Paulo está aqui compartilhando. O matrimônio é quem abastece a família, é quem traz vigor à família. Mas o homem é o cabeça da mulher. Mas Cristo precisa ser o seu cabeça. Porque Cristo nutre o homem. E o homem nutre a mulher, amando ela, não com um amor condicional. Ou seja, se tu me ama, eu te amo. Se tu não me ama, se tu não me agrada, eu já fecho o meu coração para ti. Cristo nos amou com um amor incondicional. Mesmo quando pecamos, ele continua nos amando, porque o amor dele é que nos traz de volta ao arrependimento. Então é esse tipo de amor que o homem deve amar a esposa. Por isso que ele está fazendo uma relação do relacionamento dele com a igreja e do relacionamento do homem com sua esposa e da sua esposa com este homem, e a forma que as famílias devem ser nutridas. Então, a igreja é a partir do lar, é a partir do matrimônio, é a partir da família. Nós devemos ser igreja como marido, como esposa, como pais, como filhos. A igreja é a partir do lar. O conceito de ser igreja de Cristo precisa ser aplicado e vivido no lar. Se não for aplicado e vivido no lar, no contexto da vida familiar, não haverá um fundamento, não haverá algo sólido na família, nem na igreja, porque família e igreja se relacionam. A igreja é a congregação dos santos, pois é no lar, na vida familiar, que é introduzido, que é incutido os primeiros e os principais princípios de vida, na vida do ser humano, que servem como base, que servem como fundamento na vida de um indivíduo, na vida de uma família e de uma sociedade. Jesus está na vida e no lar do cristão, de uma família, e ele quer ser amado, ele quer ser adorado pelos seus membros, ele quer ser reconhecido pelos seus membros, e ele quer ser obedecido. A palavra de Deus precisa ser luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ou seja, luz para o nosso caminho é a nossa jornada de vida, lâmpada para os nossos pés é o nosso dia a dia, qualquer decisão, a maneira que decidimos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, lidar com os conflitos e embates familiares, precisa ser a luz da palavra de Deus. Precisa ser para cumprir o que a Bíblia nos ensina. Como devemos ser? Que tipo de pessoas, que tipo de indivíduos nós devemos ser? Devemos reproduzir a glória do céu. Devemos reproduzir o amor de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus, a fé de Deus através das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, das nossas palavras. Então Cristo precisa ser reconhecido como o Senhor da igreja, como o Senhor de uma família. Mas aí nós homens precisamos ter Cristo como nosso cabeça. E aí reproduzir a sua vida no nosso relacionamento com a nossa esposa. E aí a esposa, o marido com os filhos e assim por diante. E os filhos com os pais. Como estamos servindo a Cristo no nosso lar? Qual é a missão que Ele tem dado em relação ao lar, em relação à família ou a cada membro? Qual é a missão? Qual é o compromisso que Jesus quer que cada um de nós tenha na família, no lar? Como nós devemos nos comportar? Como nós devemos ver? Como o homem deve ver a esposa? Como a esposa deve ver o marido? Como os pais devem ver os filhos? Como os filhos devem ver os pais? Isso precisa reproduzir o temor de Deus. Precisa reproduzir o amor de Deus, a alegria do Senhor.
Como o apóstolo Paulo ensina, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se doando, se entregando por ela, para que haja um resultado, para que o homem, é como uma semeadura, para que retorne para ele o resultado do amor dele, da entrega dele, assim como Cristo fez. E espera uma resposta minha, sua, para ele ser glorificado em nossas vidas, né? Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, para purificá-la, novamente ser glorificada. Então, não só Cristo será glorificado na igreja, mas a igreja será glorificada em Cristo. Essa relação tão tremenda. Certamente porque o ser igreja começa em casa. Talvez por isso Paulo está compartilhando essa mensagem, nessa relação que ele entendeu de Deus, a relação que o marido e a esposa têm no matrimônio é muito semelhante, deve reproduzir a relação que Cristo tem com a igreja, conosco. Então a nossa relação com Jesus precisa afetar o nosso casamento e a nossa vida familiar, uns com os outros. O convívio da família reproduz um convívio da igreja como um corpo geral na congregação dos santos, dos justos. Certamente por ser igreja que começa em casa, no lar, antes de se estender para o convívio social e ministerial. A mulher precisa voluntariamente se sujeitar ao marido como ela se sujeita a Deus. Mas se a sujeição dela é pouca a Deus, a Cristo, é fraca, terá sérias dificuldades de se sujeitar ao seu marido voluntariamente. O amor é voluntário para dar e também para receber. E aí onde muitos relacionamentos têm sido com tantos embates, com tantos atritos, com tantas feridas. E Jesus quer trazer cura, porque senão não pode curar a igreja como um todo, porque a igreja começa no lar, começa nas famílias, começa na saúde das famílias. O marido precisa aprender a amar a sua esposa no modelo do amor que Cristo tem pela sua igreja, a ponto de provocar uma transformação completa e transformadora na vida da sua esposa. Ou seja, o marido precisa ser nutrido do amor de Cristo para nutrir a mulher em amor e os filhos e a família como um todo. Se o homem não deixar Cristo ser o seu cabeça, e num relacionamento pessoal com Jesus, que Cristo tem pela igreja, isso santificará e transformará o matrimônio quando o homem reconhece que Cristo é o seu cabeça e se rende a Ele. Isso haverá uma cura nele e uma transformação nele, a ponto de o amor egoísta ser removido dele, mas o amor divino fluir espontânea e abundantemente nele. Então amar a esposa já não será um trabalho, um sacrifício como tem sido muitas vezes, mas será uma missão. E será um desejo, porque isso transformará também o coração da sua esposa. Ela será curada de feridas, de rejeição, de abandono, de solidão, de medo. E será um matrimônio que vai prover para aquela família, para os filhos, um legado tremendo, mas também aqui agora já vai nutrir esses filhos e vai transformar o coração desses filhos. Eles vão crescer num ambiente transformado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela presença de Cristo. A mesma presença que eu sinto agora, enquanto compartilho essa mensagem aqui comigo. Essa presença está invadindo o teu lar, invadindo o teu coração, invadindo o teu relacionamento matrimonial. Talvez invadindo o coração de filhos, de jovens que me ouvem, de crianças que estão aí na sala me ouvindo nesse momento. O poder de Deus é real. E Deus quer manifestá-lo para trazer cura e para levantar uma igreja saudável que comece a partir do lar, da família. Esse é o amor de entrega, é um amor sacrificial, é um amor generoso, gratuito, é um amor constante, poderoso e transformador. Ele alimenta, ele nutre o matrimônio e também a família, mas também nutre a igreja. O engano é o pensamento que a igreja e a família são ambientes
e territórios diferentes. É enganoso pensar assim, porque eles não são, pois estão diretamente interligados entre si. A família e a igreja são a mesma coisa, só em extensões diferentes, funcionam em extensões diferentes, pois como a família, somos a igreja de Cristo como família. A família tem a sua extensão ao alcance de todos os seus membros e a extensão de suas vidas, aonde eles vivem, como vivem, enquanto a igreja tem uma extensão bem maior, pois abrange todas as famílias que congregam nela. E sua extensão é a soma da extensão de todas estas famílias. O que se planta na família, se colhe na igreja. Famílias são a semeadura e a igreja a colheita. O que se planta na família, se colhe na igreja. Então, famílias são a semeadura, mas a igreja é a colheita. O que estamos semeando como família? Porque isso teremos que colher como igreja. Por isso a saúde da igreja é a saúde de cada família, da soma de cada família. Então nós temos, nessa passagem que Paulo compartilha, nós temos 3 modelos de pecados que afetam diretamente a saúde das famílias e as enfraquece, e a saúde da igreja também, e enfraquece a igreja. Nós temos manchas e rugas e coisas semelhantes. Primeiro nós temos manchas, depois rugas e depois coisas semelhantes. Esses 3 grupos Paulo compartilha ali, nessa passagem que nós lemos. Manchas fala de pecados e transgressões, de nós viver muitas vezes sem se importar com o que a palavra de Deus diz. Então pecamos porque transgredimos o mandamento de Deus, os princípios de Deus, da palavra de Deus. Rugas normalmente seriam pecados de omissão, coisas que deixamos de fazer, que negligenciamos. O desânimo espiritual, moral. Tem uma passagem em Apocalipse, só quero citá-la aqui rapidamente, mas que diz que a igreja estava fria, e que a igreja, na verdade a igreja estava morna, não era mais nem fria, nem quente, e precisava voltar a ser uma igreja quente, uma igreja definida, uma igreja fervorosa, uma igreja apaixonada por Cristo, né? Então, na passagem que eu li no primeiro, em Apocalipse 2, no primeiro vídeo, que fala de uma igreja que perdeu o seu primeiro amor e que precisa voltar ao primeiro amor, né? Precisa ser renovada novamente. Então, mancha fala de contaminação, de impureza, tudo que está relacionado ao pecado. O pecado mancha, contamina a nossa vida espiritual. Manchar também está relacionado com deficiência de caráter, atitude que não é honrosa diante de Deus e diante dos homens, como nós temos vivido, lidado com muitas coisas diante das pessoas. Temos tido o caráter de Cristo em nós. Essa classificação chamada mancha fala do que é transgredido ou alterado, aquilo que foi adulterado. É quando vamos sofrendo influência como Eva sofreu quando a serpente falou com ela. Mudou muita coisa na visão dela, no coração dela, no apetite dela, no desejo dela. Eu quero citar 2 coisas, na verdade, aqui em mancha. O primeiro é o engano. O engano está sempre relacionado com a mentira, com a falsidade. Normalmente, quando o cristão não abraça a verdade de Deus de forma completa, ou não abraça Jesus de forma completa, ele acaba muitas vezes fazendo uma coisinha aqui, outra ali, porque pensa que não vai fazer mal. Mas a Bíblia diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Um erro aqui, outro ali, sem arrependimento, sem consertar, isso vai nos levando enganosamente a uma mudança de caráter. Quando vê de um erro, nós estamos cometendo vários erros. Porque um pouquinho de pecado te leva a aumentar esse apetite pelo pecado. Porque vai te esfriando. Então, tipo Ananias e Safira. Eles talvez não imaginaram que isso seria grave, eles vender a propriedade deles e só dar parte do dinheiro, diferente do que eles tinham pensado em fazer isso.
Então muitas vezes nós pensamos coisas e fizemos propósito com Deus, mas daqui a pouco vamos mudando e como se isso não tivesse mais importância. Perdemos o zelo pelo Senhor, né? Então nós precisamos entender isso. E Eva foi enganada no jardim do Éden. Talvez ela não imaginou que comer apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal causaria a morte espiritual, como a serpente tentou dizer isso a ela, que ela não morreria espiritualmente, e ela acreditou nisso. Então fique com a palavra de Deus, fique com o fervor de Deus, né? A segunda coisa, depois de engano, que eu quero falar aqui em mancha, é a hipocrisia, o que Jesus chamou de fermento dos fariseus. Hipocrisia é quando nós cremos em algo, mas não vivemos de acordo com aquilo que cremos. Jesus fala isso muito. Minha mãe dizia, quem vê cara não vê coração. Então às vezes viver de aparência. Nós precisamos viver genuinamente pela fé que nós cremos em Deus. E quando essa fé não nos permite viver como precisaríamos, precisamos chorar, nos arrepender e pedir que Deus transforme o nosso coração, limpe o nosso coração, nos dê vigor, nos dê força para viver de acordo com aquilo que nós cremos. Se nós cremos em Cristo, devemos viver firmemente naquilo que nós cremos, né? Então Jesus dizia, quando vocês orarem lá em Mateus 6, né? Quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, que oram alto nas praças, que fazem muitas repetições nas suas orações, mas é como se ele dissesse, o seu coração está longe de mim. Então quando orarem, orem com intimidade, dizendo, Pai nosso, tu que está no céu, seja santificado o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, ter uma relação real, genuína, verdadeira, pessoal com Cristo, né? Então muito importante. Quando falamos de rugas são os pecados de omissão, negligência, distração, perda de foco. É o que poderíamos chamar de relaxamento espiritual, falta de zelo, falta de amor, né? Quando vamos esfriando. Então, eu quero citar aqui 4 coisas, rapidamente. A primeira delas é a ansiedade. A ansiedade trabalha muito para nos deixar rugas, ou seja, para nos fazer envelhecer, nós já não vivermos mais revigorados, renovados em Deus. Então somos cristãos, mas não somos mais os mesmos. É como uma pessoa ir envelhecendo. Então, como cristãos, nós envelhecemos naturalmente, mas espiritualmente não envelhecemos. Precisamos nos renovar cada dia, renovar a nossa fé, renovar o nosso amor. E a ansiedade é um pecado. A ansiedade não é um problema emocional, como a psicologia tenta nos convencer. Mas a ansiedade é um pecado. Jesus disse, não andeis ansiosos. Se andarmos ansiosos, estamos transgredindo um princípio, um mandamento, uma ordem de Cristo. Então não aceite mais a ansiedade como algo que deve estar na tua vida. Lide com isso. Isso está te matando, está corrompendo as tuas emoções, a tua alma, mas também a tua vida espiritual. A ansiedade sempre vai estar ligada à urgência e à mentalidade imediatista que o homem tem, que nos leva a ter de enfrentar uma realidade ou circunstâncias ou situações das quais gostaríamos, mas não temos o controle. Então isso nos deixa ansiosos, preocupados, tensos, pois se tivesse o controle, nós não estaríamos preocupados, não estaríamos ansiosos, nós estaríamos simplesmente lidando com coisas que você tem como resolver. Se você hoje precisa comprar 1 quilo de feijão, de arroz ou pagar uma conta e você tem o dinheiro, isso não te deixa ansioso. Você vai lá e paga, resolve, compra. O que te deixa ansioso é aquilo que está fora do teu controle. Isso você tem que entregar nas mãos de Deus. A segunda coisa que nos traz rugas é o medo. O medo sempre indica a ausência de amor, pois o perfeito amor lança fora todo medo. E nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Devemos renovar o nosso amor, porque Ele nos ama. E o amor de Deus nos transforma. Então não aceite mais o medo na tua vida. A terceira coisa é a cegueira espiritual. Isso nos traz a perda de foco. Quando nós já não vivemos por fé, não vivemos por amor. Quando ali em Apocalipse, o texto que eu compartilhei, no capítulo 2, a carta de Jesus, através de João, para a igreja de Éfeso. Ele diz, tenho porém contra ti, a única coisa que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso, que tu perdeu o teu primeiro amor. Tu decaiu do nível de amor que tu estava vivendo comigo. Tu já não é mais o mesmo, já não se relaciona mais comigo como se relacionava.
Então ele diz, te arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti, virei contra ti e removerei o teu candeeiro. O candeeiro é a única coisa que traz luz. Então é a revelação de Deus em nossas vidas. Não podemos perdê-la, porque isso nos deixa cego, isso traz cegueira espiritual. Perda de foco, perda de visão espiritual. Por causa de distração, por estarmos nos distraídos com muitas coisas, há muitas coisas ao teu redor para te distrair, mas você precisa ter um foco maior em Cristo, no seu relacionamento com Ele, na sua vida de oração, buscando entendimento na palavra de Deus para você seguir o curso da sua vida, porque o Espírito Santo vai soprar através da sua palavra direção para você enfrentar seus maiores desafios, suas maiores crises. Deus não vai te deixar só. Então, não deixe a preocupação a te trazer cegueira espiritual. A quarta coisa é a impureza e a imoralidade. É a falta de pureza. Então, Paulo está falando ali que a igreja que Cristo está levantando e trazendo saúde, uma igreja que não tem mancha, ela não tem ruga, mas ela não tem defeito, ela não tem mancha. Então essas manchas, elas trazem essas rugas, elas trazem muitas vezes, elas vêm acontecer em nossas vidas espirituais ou na vida da igreja através da impureza, da imoralidade. É uma coisinha aqui, outra ali, pornografia, você vendo vídeos que você não deveria, rindo de piadas que não deveria. Isso vai manchando o teu coração, vai entristecendo o Espírito Santo na tua vida. Então precisamos voltar a ser uma igreja pura, né? A falta de pureza e uma moralidade baixa é um grande problema na igreja de Cristo. A igreja não terá força suficiente para lidar com as tentações e para passar por tribulações e por lutas espirituais, né? Então, nem coisas semelhantes a estas também é o terceiro grupo. Então tudo mais que tem semelhança a estas coisas que já foi citado, há muitas coisas que não foi citado aqui, mas que é semelhante, que causa danos semelhantes. Quando nós oramos, quando buscamos a presença de Deus, Ele vai nos mostrar que estas coisas também estão nos afetando. Então qualquer coisa dessa espécie. O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável tem a vida de Cristo dentro dela e através dela se manifestando nos seus relacionamentos e na forma dela lidar com as tempestades, como os discípulos que estavam no barco e eles estavam com medo porque o barco estava invadindo, enchendo de água. Eles tiveram que acordar Jesus repreende eles primeiro, depois lida com as tempestades e com as ondas que estavam enchendo o barco, porque ele esperava que eles já tivessem uma fé saudável, uma saúde saudável, tivessem uma confiança nele, para eles mesmos levantar a mão, orar e determinar que o mar se acalmasse. Então é isso que Jesus espera de nós, né? Então é uma igreja que está principalmente firmada e fortalecida nele, né? Então em Mateus 7, 21 a 29 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, diz aqui, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha, estavam firmados na rocha. Então é diferente do homem que não tem a sua casa firmada na rocha. Então precisamos estar firmados nele nesses dias, ter uma saúde profunda em Cristo, poderosa em Cristo, né? Então precisamos, como disse Pedro, em Pedro, capítulo 1 Pedro 5, do versículo 6 ao 11, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua glória ou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, Deus, em meio às provações que estamos passando, e essas provações Ele fala que vêm sobre todos. Todos os irmãos em todo o mundo estão passando por essas tribulações. Mas Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando, fortificando, fortalecendo e capacitando uma igreja. Ou seja, a saúde da igreja está sendo restaurada nela mesma, porque essa saúde é a vida de Cristo. Então, a santidade da igreja, a igreja precisa ser santa. E deve ser a santidade de Cristo. A santidade da igreja deve ser a santidade de Cristo. Precisamos aceitar a natureza de Cristo em nós, pois nele somos nascidos em santidade. Nós não temos que buscar a santidade. Quando nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós já somos santos. Só temos que deixar crescer em santidade, sermos santificados a cada dia. Porque a santidade de Deus é a natureza de Deus. Deus é santo. Então, Romanos 8 fala que devemos andar no Espírito, e quando andamos no Espírito, o Espírito ele mortifica as obras da carne. Então, nosso modelo de santidade, como diz também em Pedro, capítulo 1, do versos 6 até o 11, né, e termina dizendo que devemos ser santos como Ele é santo. Então, nosso modelo de santidade é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Então, precisamos buscar Ele intimamente a cada dia e ir sendo afirmados nessa natureza, que é a natureza de Deus em nós, que nos leva a sermos santos e a sermos santificados nele a cada dia. Então, a pureza da igreja e a semelhança de Cristo, nossa identidade e dignidade estão sendo afirmados em Cristo a cada dia e sendo restaurados nele, a sua imagem de filho. Romanos 8 diz que devemos sermos restaurados conforme a imagem do seu filho Jesus. Então, nós somos transformados para ser iguais a Jesus, né? E por último, a igreja gloriosa, ou seja, Jesus vem para nos tornar uma igreja gloriosa, para levantar uma igreja cheia da sua glória. Então, para sermos purificados, para sermos santificados, para sermos purificados e para sermos finalmente uma igreja gloriosa. Assim como a arca da aliança, né, ela era de madeira de acácia, mas era revestida por dentro e por fora, ela era revestida de ouro. Então só a madeira no meio desse revestimento de ouro era de acácia. Assim nós também, essa madeira de acácia significa a nossa natureza humana, que ela é revestida por dentro e por fora do ouro, que é a natureza gloriosa de Deus, é a sua glória, é a sua natureza gloriosa. Então nós somos revestidos por dentro de Cristo e por fora também. Então, diz Efésios 1, do 11 ao 12, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, né? Então, e finalmente sermos sem defeito. O final é sermos sem defeito. Nossas deficiências são cobertas pela graça de Deus e somos aperfeiçoados em Jesus. E somos perfeitos e somos aperfeiçoados e irrepreensíveis. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está dizendo isso
Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 a 10. Então ele está sendo aperfeiçoado pela graça de Deus e sendo levantado numa saúde espiritual tremenda, onde os problemas, os defeitos já não condicionam mais ele. As lutas, as tribulações já não condicionam mais ele. Já não diz mais para ele como ele deve andar. Então nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo e não pregadores, não cantores. Temos que reproduzir o modelo de Cristo através daquilo que fazemos. Ou seja, da pregação, da ministração, seja do ministério de canto, da forma que fomos chamados para servir. Nós manifestamos quem nós somos. Então, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, para reproduzir Cristo em nós e através de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se renda diante do Senhor. Seja parte de uma igreja saudável. Ele está levantando uma igreja saudável. Ele está nos curando. Existe uma batalha, existe uma guerra travada contra a igreja. E fracos não podemos lutar nessa guerra. Por isso ele está restaurando esta igreja. Está levando ela a ser lavada pela lavagem de água, ou seja, pelo entendimento, pela revelação da palavra. Ser santificada e a ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Seja impactado pelo seu amor, pela sua santidade, pelo fogo da sua santidade, pelo seu poder. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.